Muito bom dia para você que está ligado na programação do SBT. Você estava em rede nacional de televisão e agora se conecta à rede local. E isso significa que a gente está mais perto um do outro. É hora de ver as notícias que mexem com a nossa vida. Alô, Distrito Federal e entorno, eu sou Felipe Malta. Agora é hora de jornalismo responsável que não perde o otimismo. Moradores de bairro em cidade do entorno estão sem água há 7 dias. Maicon Leão. Exatamente, Malta. Em Valparaíso, essa situação é de vários moradores desses condomínios aqui. Imagina esse calorão que a gente tem passado nos últimos dias, você não ter água. Hoje ela até chegou na torneira, mas pingou algumas gotinhas e logo depois acabou. A gente vai trazer detalhes, esses moradores aqui estão revoltados com essa situação e a gente vai trazer explicações do porquê que está acontecendo e como é que deve ficar, né? Ok, Maicon, até já, obrigado. Adolescente de 14 anos de idade com deficiência é agredido em frente a uma escola pública do Gama. Kátia Gomes. Malta, as agressões teriam começado dentro da escola. Os profissionais que trabalham na escola não tomaram nenhuma providência e esse menino continuou sendo agredido do lado de fora. Ele que tem deficiência, viu? A mãe conta que está revoltada com o caso, inclusive transferiu o menino de escola. Daqui a pouquinho eu volto com mais detalhes. Obrigado, Kátia. Delator da Caixa de Pandora é esfaqueado dentro de casa durante discussão com a esposa. Vitória Mello. A defesa de Fernanda Barbosa, de 26 anos, alegou que ela teve um surto psicótico. Em entrevista, a mãe dela contou que a filha faz uso de medicamentos controlados. Durval Barbosa, de 70 anos, teve ferimentos leves e já recebeu alta do hospital. Felipe, daqui a pouquinho a gente traz detalhes desse caso. Ok, Vicky, obrigado. Seja bem-vindo, o nosso jornal já está no ar. A Polícia Civil está investigando a agressão contra um aluno de 14 anos de idade, deficiente, em frente ao Centro de Ensino Fundamental 8 do Gama. O suspeito da agressão seria um colega de escola. A gente vai acionar a repórter Kátia Gomes, que está ao vivo com a gente e tem os detalhes dessa história. Kátia, boa tarde para você. Oi, Malta, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Olha, toda a confusão teria começado dentro da escola. Isso porque esse adolescente de 14 anos, que era estudante daquela escola, né, já que a mãe dele tirou ele da escola depois dessa agressão, ele estava comemorando a vitória de jogos ali escolares que ele tinha participado. Os outros colegas do time adversário não teriam gostado dessa comemoração e começaram a agredi-lo dentro da escola. Essas agressões, elas continuaram inclusive do lado de fora. Colegas ali da escola, filmaram toda a ação, ele sendo agredido quando ele estava indo embora. Inclusive, ele aparece nas imagens empurrando uma bicicleta. Logo depois, um adolescente vai para cima dele e continua batendo no garoto, que inclusive tem uma deficiência. Claro, a família inteira está revoltada. A mãe registrou ocorrência sobre o caso porque ela afirma que a escola não tomou nenhuma atitude. Quando esse menino começou a ser agredido dentro da escola, professores teriam presenciado toda a ação e não fizeram nada. Esse é o que relata a própria vítima. Eu vou conversar agora com a Yasmin, que é a mãe do adolescente que foi agredido. Ela está aqui ao meu lado. Yasmin, uma boa tarde. Seu filho narrou com detalhes como tudo aconteceu. E a briga teria, sim, de fato, começado dentro da escola? Sim, a briga começou dentro da escola. Ele levou um tapa ou um soco, ele não sabe dizer direito porque foi por trás, aqui na região esquerda do rosto. Teve ameaças, né? Esse agressor ameaçou meu filho e um professor que estava próximo só fez esse gesto, né? Então, soltaram esse agressor. Inclusive, esse agressor fala em áudios quando ele conta para terceiros o que aconteceu, que realmente bateu nele dentro da escola, né? Temos esses áudios. E a escola não ligou, não se pronunciou de nenhuma forma. Então, isso poderia ter sido evitado se eles tivessem me ligado. Outro professor foi lá e separou a briga. Como assim? Não deu nenhuma assistência ao meu filho, não colocou ele dentro da escola e nem me ligou.
Como que isso acontece? Só colocou o menino para ir embora de bicicleta sozinho e os agressores na rua também? Yasmin, e como você ficou sabendo das agressões? Fiquei sabendo pela rede social, em nenhum momento a escola me avisou em nada, não me deram assistência também em nada. Quando eu cheguei lá, óbvio que eu estava muito alterada, eu estava muito chateada, muito mesmo. Eles só queriam me filmar. Eles não falaram, vem cá, vou resolver isso aqui, vou ver o que é. Não, somente me filmaram naquele momento. E seu filho, como é que ele está? Porque você disse que ele tem uma deficiência, né? Eu queria que você explicasse qual que é essa deficiência dele e por que ele é, claro, mais sensível ainda a ser agredido. Bom, a escola todo momento sabe da deficiência dele. Eu sempre levei laudos, eu sempre estive muito próximo da escola, todas as reuniões, sempre estive lá. Essa deficiência se chama síndrome de Prunibelli. Ele já tirou um rim, né? Essa deficiência ela é a falta da musculatura abdominal. Então, no caso, ele só tem pele no abdômen. A única coisa que protege os órgãos internos dele é só a pelezinha. Então, é uma região muito sensível. Caso uma pancada ou uma queda, alguma coisa assim, pode estar, assim, rompendo algum órgão, pode estar acontecendo algo bem mais grave. E por isso, você levou ele até o hospital? Como é que ele está? Sim, eu levei ele na UPA, ele está um pouco dolorido, né, porque derrubaram ele 2 vezes no chão. Eu levei ele na UPA, nós fizemos todos os exames, né, que era possível fazer ali na hora. Graças a Deus, ficou mesmo só dolorido, né, não quebrou nada e não chegou a agredir nada, mas graças a um colega dele que separou a briga. E ele está traumatizado, com certeza. Sim, ele está envergonhado, né? Ele está cabisbaixo, é um menino muito alegre, é um menino tranquilo demais. Mas eu creio que vai dar tudo certo. Eu quero uma resposta da escola, eu quero uma resposta da Secretaria de Educação, porque como que um professor vê tudo isso e não faz nada? Inclusive, Yasmin, eu vou até aproveitar esse momento, porque nós temos, sim, uma resposta, a produção solicitou uma resposta para a Secretaria de Educação e eles informaram, segundo a direção, que a briga foi do lado de fora da escola e que os agressores foram identificados e que eles entraram em contato com os pais. Mas não é isso que você diz, né? Realmente teria sido dentro da escola e ninguém entrou em contato com você. Isso, foi dentro da escola, porque o agredido fala, o agressor confirma, né? Então, a gente temos tudo certinho que foi dentro da escola, iniciou dentro da escola. Mesmo eles afirmando que entraram em contato com os responsáveis pelos alunos envolvidos, não te ligaram? Não me ligaram, não falaram o que tinha ocorrido na escola. Eu fiquei sabendo por redes sociais, inclusive o vídeo do meu filho sendo agredido, eu vi pela rede social, né? Então, em nenhum momento a escola me avisou nada. Seu filho, quando chegou em casa, ele não contou o que tinha acontecido. Ele estava com medo? Então, ele falou que queria conversar comigo só nós dois, particular. E como a casa estava com bastante pessoas, né, a gente foi deixando para mais tarde. Mas ele chegou muito cabisbaixo. Ele chegou meio estranho e ainda perguntei se ele estava se sentindo bem. Ele falou que estava, mas precisava conversar comigo. E aí me ligaram, falando que viram em um grupo que o meu filho tinha sido agredido. E aí você perguntou para ele o que tinha acontecido, ele narrou que a briga foi justamente por conta da comemoração dele por ter vencido os Jogos Escolares. Ter vencido os Jogos Escolares, o interclasse da escola. E aí o colega que era do time adversário não aceitou? Não aceitou, não aceitou. E agora, você trocou ele de escola, né? Esse caso aconteceu na sexta, hoje ele já está estudando em uma outra escola. Como é que você se sente como mãe? Se sente, assim, vulnerável? Se sente impotente? A sensação é de potência, né? Porque a gente cuida, que nem o meu filho, ele não tinha uma estimativa de vida muito longa. Essa síndrome, se vocês pesquisarem, não tem uma estimativa muito longa de vida. Então, quando você vê alguém agredindo e você não pode fazer nada, você nem sequer ficou sabendo dessa situação toda. Então, a situação é difícil.
A gente fica muito triste, né? Nós ficamos muito tristes com tudo isso e triste com a escola, porque a escola sabia de todas as limitações dele. Tá certo, Yasmin, muito obrigada pelas informações. É complicado, né, Malta? Você manda um filho para a escola, para estudar, para aprender e acaba recebendo ele assim, dessa forma, né? Agredido, espancado pelos próprios colegas. Eu quero mandar um abraço e um muito obrigado para esse rapaz de camiseta branca que ali, vendo o que ia acontecer, resolve separar a briga. Você vai reparar agora, é esse que está de camiseta branca com listra vermelha no ombro. É assim mesmo que a gente tem que se comportar quando a gente está vendo que a situação está caminhando para violência. Apartar, colocar um de um lado, outro de outro e dar uma arrefecida nessa vontade violenta desse rapaz aí de camiseta vermelha de bater no menino. Agora, talvez, meu amigo, você esteja acompanhando o nosso jornal e tenha ouvido o relato da mãe do rapaz em quem você queria bater. Que ele tem uma síndrome, que a musculatura dele no abdômen é muito frágil, praticamente inexistente, que qualquer golpe ou qualquer pancada que ele recebesse na barriga poderia ser fatal. Você, amigo, ouviu o relato de uma mãe que fez de tudo até hoje para manter o filho vivo, porque nasceu com uma síndrome rara, teve que ver o filho fazer uma cirurgia de rins, não tinha expectativa de vida longa. Então agora eu acho que você entende que para essa família, todo dia de vida desse rapaz é uma vitória. Não seja você o ser humano que vai interromper a luta que até agora foi bem sucedida dessa família para manter esse jovem vivo e saudável. Não carregue para o resto da sua vida o peso de ter destruído a vida de alguém por causa de uma bobeira que, se você tivesse respirado e contado até 5, você ia ter pensado 2 vezes e não teria partido para a violência. Que esse episódio sirva de exemplo para a tua vida, que com violência a gente não resolve nada. Obrigado, Kátia, pelas informações e agradeço a essa mãe pela presença ao vivo conosco. O ex-secretário do governo Arruda e delator da Caixa de Pandora, Durval Barbosa, foi esfaqueado dentro do apartamento dele na 114 Sul, durante uma briga com a esposa. A repórter Vitória Mello traz os detalhes desse caso pra gente. Vicky, boa tarde pra você. Parece que então a esposa do Durval teria tido um surto psicótico e daí vieram as facadas, é isso? Boa tarde. É o que a defesa alega, Felipe. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A própria Fernanda Barbosa, de 26 anos, acionou a polícia após esfaquear o marido. Inicialmente, ela contou que estava tentando se defender de agressões, mas, como você disse, é o que a defesa afirma, né? Ela teria tido um surto psicótico. O marido dela, Durval Barbosa, de 70 anos, teve um corte superficial no abdômen, foi encaminhado para o Agarram e já recebeu alta. Para quem não se lembra, né, Durval Barbosa ficou conhecido por ser o delator de um dos maiores esquemas de corrupção aqui no Distrito Federal em 2009. Ele divulgou, na verdade, né, vídeos que mostram políticos recebendo propina, dinheiro de propina. Esse esquema ficou conhecido como Caixa de Pandora, Felipe. O caso que ocorreu ontem foi no apartamento do casal, lá na 114 Sul, e foi registrado na primeira delegacia de polícia, aqui mesmo da Asa Sul, como tentativa de homicídio. O delegado responsável pela investigação informou que aguarda Durval Barbosa se recuperar da facada para então chamá-lo para prestar depoimento. Fernanda deve passar por audiência de custódia ainda nesta terça-feira e pode pegar até 12 anos de prisão, mas ela também vai passar por um exame de insanidade mental no Instituto Médico Legal. A mãe de Fernanda conversou com a imprensa lá na porta da delegacia e ela disse que a filha sofre de depressão pós-parto. É que em abril, né, Fernanda estava grávida de gêmeos e acabou perdendo os bebês. Inclusive, foi para a mãe que Fernanda ligou assim que esfaqueou o marido. Então, vamos ouvir um trechinho do que a mãe da Fernanda contou desse primeiro acionamento, esse primeiro telefonema que a Fernanda deu após dar uma facada em Durval Barbosa. Vamos ouvi-la. Aí ela me ligou falando para mim, mamãe, aconteceu uma desesperada, toda nervosa. E aí eu falei, deixa eu falar com o Durval, e eu peguei, porque eu já pensei logo o que estava acontecendo. Aí ela falou, mãe, o Durval falou para mim que tinha um monte de gente dentro de casa e que estava me perseguindo, que ia me matar. Aí eu falei para ela, Fernanda, não tem isso não. E ela falou, não, ele falou para mim que ia me matar e eu fiquei com muito medo. Ele falou, aí eu perguntei para ele quem era, ele falou assim que era ele e as pessoas que estavam lá dentro do apartamento. E que eles iam limpar tudo lá dentro, o sangue, que ia limpar tudo. E eu falei pra ela, não, Fernanda, não tem isso não, é coisa da sua cabeça. Aí ela falou pra mim que
ficou com tanto medo que pegou uma coisa de ponta fina que ela não sabia o que era e perfurou a barriga dele. Aí eu vou chamar a polícia, Eu falei, espera eu chegar aí, só que ela não quis esperar eu chegar. Ela pegou e ela mesma chamou a polícia e já relatou tudo o que aconteceu. E quando eu cheguei, ela já estava aqui. Ela está fazendo tratamento psiquiátrico porque ela estava grávida de gêmeo, teve 2 bebês, e aí ela perdeu os 2 bebês, um num dia, foi agora no mês de abril, final de abril, dia 28 de abril, ela perdeu um num dia, outro no outro. E aí depois disso ela começou a ter problemas psicológicos, porque foi psicológico pós-parto, depressão pós-parto e depois depressão pós-luto. E aí ela foi entrando num estado de desespero, foi ficando cada dia pior, com mais problema mental. E aí a gente começou, ela deu um surto um dia, eu estava até num restaurante, ela deu o primeiro surto. E aí isso era um final de semana, eu fui para casa dela e a gente conseguiu levá-la no hospital. Mas quando foi na segunda-feira a gente levou ela para o psiquiatra e depois disso ela começou a fazer o tratamento. Mas briga, problema um com o outro, nenhum dos dois nunca teve. Vitória, que situação, hein? Porque depois da briga, a própria Fernanda foi quem chamou a polícia, não foi isso? Foi isso, Felipe. Ela ligou para a mãe inicialmente e falou: mãe, vou ligar para a polícia, e contou toda essa história que a mãe narrou, que ela estava vendo pessoas, enfim, contou uma história que a mãe, que já sabe do histórico dela, né, de problemas psicológicos, ela já teve a certeza que a filha estava tendo um surto. Até pediu para que a Fernanda aguardasse ela chegar até o apartamento para então acionar a polícia, até mesmo para ela ver o que havia de fato acontecido, mas não. A Fernanda pegou o telefone e acionou a polícia militar. A mãe contou ainda que ela toma, né, desde abril, meados de abril, quando ela perdeu os 2 bebês, antipsicótico e também antidepressivo, e queria, inclusive nessa terça-feira, internar a Fernanda porque ela já estava apresentando um comportamento mais estranho, um comportamento de quem iria ter uma crise. Bom, mas como eu comentei, né, foi a Fernanda que entrou em contato com a Polícia Militar, e aqui ao meu lado está o Major Brook, da Polícia Militar, que vai explicar pra gente o que os militares encontraram quando chegaram lá na 114 Sul. Boa tarde, Major, obrigada pela participação. Major, o que os militares encontraram quando chegaram lá no apartamento? Qual foi a reação da Fernanda, também do Durval? Boa tarde. Boa tarde a todos. A Polícia Militar foi acionada via 190. Em 2 minutos a viatura chegou ao local na 114 Sul. E aí, ao adentrar o apartamento, viu relativamente a situação até tranquila demais para o que se tinha relatado e o que tinha acontecido. A agressora, ela mesma que fez o contato com o 190, acionando a Polícia Militar. A vítima estava lá com um ferimento, apesar de superficial, foi acionado o Corpo de Bombeiros imediatamente para realizar ali o pré-atendimento. Para aí depois ele foi encaminhada, a vítima foi encaminhada lá para o agarram. E a agressora, ela estava tranquila, desceu normalmente com os policiais. Posteriormente os policiais recolheram junto com um funcionário ali do prédio, o porteiro, a arma do crime, e depois de conduzida à delegacia, foram para os procedimentos na primeira DP. E, Major, qual era a cena do apartamento? Tava bagunça, parecia mesmo ter tido uma briga ali, eles estavam, né, com marcas de agressão. Ela disse inicialmente, acho que até para a Polícia Militar, que estava tentando se defender de uma agressão. Ela tinha marcas no corpo, ele tinha outras marcas no corpo? A Polícia Militar, quando adentrou o apartamento, identificou, né, tanto a vítima quanto o agressor, verificou que os dois possuíam vários hematomas pelos braços, inclusive um hematoma mais forte no ombro da agressora, e ela já foi informando que tinha praticado aí esse crime para poder se defender das agressões da vítima. Então houve ali uma vias de fato entre companheiros, uma violência doméstica, e de imediato, depois dessa identificação, a Polícia Militar realizou todos os procedimentos para conduzir tanto a agressora para a delegacia, quanto acionar o bombeiro para a vítima. E ela parecia estar em surto? Qual foi a atitude dela ali com os policiais? Aparentemente não estava em surto,
estava tranquila, até tranquila demais. Isso é uma coisa, obviamente, que venha a estranhar. Primeiro o acionamento pela própria agressora e depois uma situação até tranquila, sem oferecer resistência, muito segura daquilo que ela tinha falado, que ela tinha apenas esfaqueado para poder se defender, uma legítima defesa em relação à agressão por conta de ciúmes. Essa era a alegação dela. Houve a informação de que a agressora teria usado algum tipo de substância química. Os policiais encontraram alguma coisa no apartamento ou essa informação não foi confirmada? Essa informação não é possível confirmar, não houve por parte dos policiais militares nenhum tipo de... Eles não acharam nenhum tipo de substância ilícita ali no apartamento, até porque também o foco principal ali já era conduzir a vítima para o agarrão, acionamento ao bombeiro e também conduzir a agressora à delegacia. Houve aí alguma informação por parte da mídia em relação à utilização aí de alguma droga, mas aí é necessário um teste toxicológico para poder confirmar se realmente houve ou não essa utilização. E o porteiro que ajudou ali os policiais nesse primeiro momento, chegou a narrar alguma agressão, alguma questão que o casal já vinha passando, os vizinhos já teriam escutado algum tipo de briga entre eles? Não houve nenhum relato, nem por parte do porteiro, nem por parte de vizinhos, em relação a algum histórico ou outros episódios que pudessem incrementar e dizer que realmente eles estavam passando por um período mais difícil, um período em que agressões mútuas vinham acontecendo. Então não houve. Muito obrigada, Major, pelas informações. Então é isso, Felipe. Como eu comentei, né, o caso foi registrado na primeira delegacia de polícia. A Fernanda deve passar por audiência de custódia ainda hoje, também por um exame de insanidade mental no IML. E se for condenada pela tentativa de homicídio, pode pegar até 12 anos de prisão. Eu volto com você. Obrigado, Vitória. Agradeço ao Major pela presença. A gente vai precisar fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já. Já estamos de volta, 12h04. Pessoal, nesse período de seca, a gente sabe da importância da água, né? Não só para beber, para se manter hidratado, mas para tudo que a gente tem que fazer dentro de casa. E principalmente porque a gente já enfrentou períodos de racionamento aqui no Distrito Federal, no entorno também, a gente sabe o tamanho da falta que a água na torneira faz. Agora, você já imaginou aí na sua casa ficar 7 dias totalmente sem água? É isso que está acontecendo lá no Jardim Céu Azul, em Valparaíso. Os moradores do bairro procuraram a nossa produção porque eles já não sabem mais o que fazer para que a água chegue até a casa deles. E a gente vai tentar fazer o nosso possível para mostrar a situação e cobrar das autoridades uma solução para esse problema. Maicon Leão está lá ao vivo e conversa com a gente. Ô Maicon, como é que esses moradores estão fazendo para tomar banho, por exemplo? Exatamente, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. A gente fala aqui direto de Valparaíso. Olha a quantidade de moradores que se reuniram aqui para falar com a gente justamente para fazer essa reclamação. Como que toma banho se não tem água? Sabe aquela época que usa o canequinho, pega a água no balde? É daquele jeito. Porque a água não está chegando e quando chega, pouquinho não é suficiente para subir para a caixa, para chegar até as torneiras e o chuveiro. Mas sabe o que é o pior de tudo? Do lado de cá, do outro lado da rua, tem água. Mas no condomínio aqui para as pessoas não tem. A Adriana, que foi quem chamou a gente, vê a água chegar no vizinho da frente, mas para você na sua torneira não chega? Boa tarde. Boa tarde. Não chega água pra gente. Já faz mais de 10 dias que estamos nessa luta. Estamos aqui pedindo socorro. Infelizmente não temos resposta, não temos solução de nada. É difícil ver na casa do vizinho ter água e a gente ter que ir para ou Gama ou Santa Maria para casa de vizinhos tomar banho, beber água e fazer o que é necessário, a nossa necessidade básica, porque nós pagamos nossos impostos, pagamos tudo no estado do Goiás e temos que ir para o DF, isso é injusto. Cadê o senhor Zé Mário, o diretor da Saneágua e o prefeito Pábio Mossoró? Venha nos dar uma resposta. A gente está aqui no residencial Atlas Vilione. São 88 casos aqui, o pessoal sem água, mas não é só nesse condomínio. Aqui para baixo, vários outros também estão na mesma situação. Vocês não sabem mais para onde correr. Não sabe. Água você vai comprar no mercado, a água está um absurdo hoje em dia. Já o pessoal já se aproveitando dessa falta da gente, dessa água de mais de 10 dias. Nós ligamos na Saneágua, eles falam que já foi normalizado. Manda a gente ligar para a GH,
fala para eles, fala que lá não consta nada que tá falta de água. Fala que tá tudo normalizado, que na sua casa tem água. Mas se você abrir a torneira das nossas casas, aqui ninguém tá fazendo volume não. Tá aqui, ó, criança sem tomar banho, criança precisando ir na casa dos outros para pegar um copo d'água para fazer uma comida hoje em dia. Nós precisamos catar, sair do nosso conforto, mas só que agora há pouco ele mandou o funcionário dele vir fazer a leitura de água. Por que ele não veio falar com a gente aqui? Aí porque o funcionário dele foi embora, mandou outro representante para vir catar e ver o que está acontecendo. O que está acontecendo é isso aqui. Nós estamos querendo água, é um direito da gente. Ficar sem energia, bacana. Agora a água, gente, a água é tudo, a água é nossa vida, é nosso direito. Ainda mais, Malta, vamos lá dentro pra gente mostrar, ainda mais nesse calorão que tem feito, o céu agora meio nublado, mas a gente percebe, inclusive a sombra aqui, ó, o sol tá quente e a gente passou aqui mais cedo em algumas casas, muitas pessoas têm ido em outros bairros, em outras cidades aqui da região para buscar água, mas o pior de tudo, tem algumas pessoas precisando ir buscar água no córrego que passa aqui aos fundos por não ter onde. A gente vai conversar agora com o seu Osan para mostrar como é que tá a situação. Aqui na casa do senhor, a gente percebe já tem um estoque de balde. Qual o jeito que o senhor encontrou para tentar passar esses dias? O jeito, porque tá difícil, não tem condição de continuar do jeito que tá, né? Pegando água a 2 km de distância aí tá complicado. E liga na empresa da água lá, ninguém resolve nada, né? Malta, hoje de manhã eles tiveram até uma esperança. No que abriram a torneira, a esperança já passou. Ela estava saindo um pouquinho, durava pelo menos para encher um pouquinho o balde, logo depois acabava. Mas agora aqui, ó, a gente abriu, agora não sai mais nada. Tava saindo até alguns pinguinhos aqui. E tem sido assim, a água não chega até a caixa, isso em várias outras casas aqui, muitas outras pessoas. E a gente vê, ó, todo mundo aqui na mesma situação, balde para todos os lados dessa casa ali da frente, ó, balde para lá, ali para baixo, a gente vai percebendo. Muitos moradores têm feito isso. E detalhe, a água tem chegado muitas vezes, isso quando chega de madrugada, que aí vocês têm que aproveitar para encher os tambores. Se não levantar cedo e não aproveitar, realmente a gente fica refém da água. E a gente está precisando agora de uma resposta, de imediato. Desde a semana passada vocês estão nessa situação? Desse jeito. Quando a área toda, que é condomínio A e B, principalmente, e Céu Azul, que alguns já me falaram. Aí, Malta, tem esse tempo que a gente falou da semana passada, mas isso começou a ficar esse período inteiro sem água. Mas desde antes já estava faltando. Já estava faltando, mesmo tipo assim, já vinha faltando. Final de semana já não tinha. E aí tem de manhãzinha, aí pronto, acabou e já era. Aí já tem mais de 2 semanas a gente sem água, né? É difícil. Como que vocês se sentem nessa situação? Eu estou me sentindo péssima, né? Tem que ir para casa da minha mãe lá, almoçar, tomar banho, porque não tem água nenhuma para fazer nada, nem para beber. Nada para fazer nada. Eu tive que sair de dentro da minha casa ontem, voltei de noite só para dormir. Porque fui fazer as coisas, fui fazer tudo na casa da minha mãe. Que é triste, né? Ficar sem água para beber, para lavar um prato, tudo, a casa toda bagunçada porque não tem água. A gente estava vendo, né? O morador falando naquela hora, Malta, sem energia é ruim ficar, mas sem água como que fica, né, Malta? Não, sem água é impossível. E eu queria esclarecer para as pessoas que estão em casa agora ao vivo nos acompanhando, que a imagem, até diretor, se a gente conseguir dividir a tela para as pessoas verem outra vez, a situação dessa comunidade lá em Valparaíso está tão séria que as mulheres junto das crianças pequenas estão... Primeiro você está vendo aí que não sai água da torneira, então fica aquela nojeira na pia. Pessoa que já não quer lavar a louça tem uma ótima desculpa, né? Porque não tem água mesmo. Agora o difícil é quem quer manter a casa asseada e é obrigado a ver uma nojeira dessa aí na cozinha. A outra imagem que a gente estava vendo é das mulheres junto das crianças pequenas indo numa trilhazinha de terra batida até o córrego mais próximo para conseguir água. Essa água dá para beber? Óbvio que não, mas é a água que a pessoa está usando para dar descarga, para limpar uma casa, para poder lavar a garagem, porque até antes de ontem a gente estava vivendo uma seca insuportável. Então você precisa deixar tudo limpo na sua casa, porque a poeira é muita, então é essa situação. Ô Maicon, a gente teve alguma resposta da Saneago para essa falta de água? Porque a razão para a gente estar com esse assunto aqui ao vivo é justamente o fato de que os moradores dizem que já tentaram de um tudo, falaram com todo mundo, ninguém resolve o problema deles. Vamos ver se para uma emissora de televisão a Saneago consegue mandar uma resposta e uma previsão mais certa de quando essa água vai voltar. Malta, a gente teve sim uma resposta da Saneago, mas acreditem só,
eles disseram que o problema foi solucionado e que não está faltando água. A gente acabou de mostrar a torneira ali, abrimos a torneira, não sai água. Essa foi a resposta da Saneago. E aí, até por isso, o secretário de Infraestrutura e Obras aqui de Valparaíso veio até aqui o condomínio, que é o Marcos Vinícius, está aqui com a gente, porque agora eles vão passar por uma outra situação. Vocês vão acionar a Saneago agora juridicamente? Como é que vai ser, secretário? Boa tarde. Boa tarde. A gente tem um contrato com a Saneago hoje. É um contrato precário porque não foi renovado. Mas nós sabemos que o titular do serviço de fornecimento de água e esgoto aqui em Valparaíso é a Saneago. Ela tem o dever de, se no mínimo não resolver, pelo menos responder de forma responsável aos moradores. Essa resposta que nós tivemos de que está tudo resolvido foi a mesma que o senhor acabou de receber. Isso, nós notificamos e é a mesma resposta que nós tivemos. De toda sorte, o município, enquanto responsável pela parte social, pela parte política, a gente vai sim mandar um caminhão-pipa com água potável e esse caminhão vai ficar à disposição da comunidade até que a Saneago consiga resolver o problema. Mas o que está acontecendo, por que provocou isso tudo, a Saneago não conseguiu explicar ainda. A parte técnica ainda não deu a resposta, nós vamos notificar a Saneago ainda hoje, o prefeito Pablo está em Goiânia, e a gente quer, tão logo, responder os moradores e resolver o problema de forma definitiva. Tá, obrigado pela participação aqui no SBT Brasília. Agora o que fica, Malta, é esse questionamento das pessoas. Você comentou aí, mostrou as imagens das mulheres indo até lá no lago. Essa mocinha aqui, ó, que tá grávida, inclusive, a gente acompanhou ela mais cedo. Vocês estão tendo que passar esse sacrifício de ir lá na beira do córrego, correndo perigo, porque lá é escorregadio, para ter pelo menos uma água para jogar no banheiro. Sim, é terrível, né? O descaso, né? O desrespeito da Saneago para conosco, moradores aqui do Valparaíso, correto? A gente, para ter o mínimo, né, de saneamento básico dentro de casa, para dar uma descarga num vaso, para lavar uma área, a gente tem que recorrer a uma água que é insalubre, ela não tem a gente não pode usar ela para estar tomando banho, nem para lavar uma louça, para nada. A gente não pode usar aquilo. A gente corre risco de pegar doença de pele, pegando aquilo ali, mas infelizmente é o jeito que a gente está achando para se virar no meio desse desrespeito, desse descaso. Fora o risco de ter que ir lá, né? Fora o risco de ter que ir lá, porque como vocês viram, é uma mata fechada, né? E ninguém tá nem aí. A gente liga, abre reclamação, eles colocam a culpa no síndico, dizendo que o condomínio não tem água, porque o síndico desliga o macromedidor, quando não é isso que acontece. Mas é essa a informação que eles passam para os moradores aqui da localidade, entendeu? A senhora, como gestante, como é que é fazer todo esse trajeto, ter que ir lá se colocar em risco? Porque a gente viu nas imagens, Malta, a situação não é segura. Tem a mata lá que é fechada, não é um trajeto que as pessoas vão lá para banhar nesse córrego, até porque não existe essa possibilidade por conta da condição da água. E mesmo assim, a senhora tem que passar por isso tudo. Como é que é isso para a senhora? É frustrante, é revoltante, né? É um desgaste que eu, como gestante, tenho que ter, assim como os moradores idosos do condomínio onde eu resido, da mesma forma como foi mostrado, entendeu? De ter que ir carregar balde de água. No final do dia, a gente não tem mais costa, e é dor no pé da barriga por conta da minha gestação, mas é uma situação que eu tô tendo que passar por conta do desrespeito. Difícil, né? Malta, os moradores chamaram, a gente veio, nós vamos ficar no caso até que eles tenham água, que é um direito básico deles, né? Conseguir pelo menos para enfrentar esse calorão e a gente volta se não resolver, né? Eu queria avisar isso mesmo, que a gente está aí para mostrar a situação, temos a promessa de um caminhão-pipa para aliviar a situação dessa região, dessa comunidade, agora se não resolver, a gente volta. Porque não é possível o pessoal ficar sem água, é difícil demais. Obrigado, tá, Maicon? Até queria dizer para você que a gente vai ver agora uma reportagem que você preparou aqui em Taguatinga. Então, do entorno do Distrito Federal para o DF, para a cidade de Taguatinga. Tem 2 anos que os comerciantes, obviamente, têm sofrido, né, com a construção do túnel, que obviamente vai ser importante para servir melhor o trânsito, principalmente quem sai de Ceilândia para a região central de Brasília. Agora, por enquanto, os comerciantes estão vendo o movimento cair por causa dessa obra. O prazo de entrega era 1º semestre de 2022, só que agora se estendeu para o fim do ano. A boa notícia, como a gente não perde a esperança, é que agora parece que vai sair. Assim que as obras apareceram em frente à loja, os clientes sumiram. Pra nós ficou meio ruimzinho, porque antigamente a coisa era melhorzinha aqui, né? Mesma coisa vive a Kessia, subgerente de uma loja de festas, que ganhou uma nova decoração desde o início das obras. Ela abre a porta e vê um tapume, mas cliente que é bom, nada. No começo foi bastante difícil, né? Bastante difícil mesmo, realmente.
e assim, o movimento caiu bastante. Isso porque para conseguir chegar na loja, os clientes têm que fazer uma verdadeira peregrinação. Tem que rodar isso aqui tudo para chegar aqui, que o acesso estava fechado e agora está muito complicado mesmo. Só vem quem é cliente mesmo. Só quem é cliente mesmo, caso contrário não vem aqui mais. Mas nesses últimos dias, os comerciantes começaram a ver a esperança. É que enquanto a obra estava acontecendo por baixo da terra, quem olhava de cima não via muita diferença. Mais recentemente, começaram a pavimentar as pistas que darão acesso aos comércios. E a sensação de que a obra que tinha promessa de ser entregue no início deste ano, agora vai ficar pronta. O jornalismo do SBT voltou ao interior do túnel para acompanhar o andamento dos trabalhos. A pista do lado norte está na fase final de escavação e faltam poucos metros de terra para que o túnel esteja vazado dos dois lados, assim como está o lado sul, já na parte de acabamento. O túnel tem cerca de 1.010 metros de extensão e foi escavado ao mesmo tempo dos dois lados. Esse aqui é o ponto de encontro. Faltam cerca de 60 metros de concreto para que a parte do pavimento seja finalizada. Aqui embaixo serão 3 faixas de rolagem em cada um dos lados, por onde passarão cerca de 135 mil motoristas por dia. De acordo com a Secretaria de Obras e Infraestrutura, o túnel já está com 85% concluído e a previsão é que seja entregue no fim do ano. Para a estrutura, 8 milhões de toneladas de aço e o equivalente em concreto a 2 campos de futebol com 10 metros de altura de concretagem. A construção do túnel de Taguatinga custou ao GDF quase 276 milhões de reais. A obra é uma promessa para trazer fluidez no trânsito, principalmente para quem vai de Ceilândia à região central. Para cumprir o novo prazo, a Secretaria de Infraestrutura e Obras diz que são várias frentes de serviço. Enquanto em um lado ainda estão escavando, do outro já estão sendo instalados a rede elétrica e a iluminação do túnel. Quem depende do movimento na região, torce para que a obra termine logo. Eu acredito que quando tudo isso ir passar, vai melhorar, digamos que quase uns 100%, que eu acredito que vai vir. O que era antes, eu acredito que até melhor. Sextou com S de saudade, cheio de balada na cidade, mas nenhuma delas deixou que cê dava na cama, nem o DJ toca sua voz falando que me ama. Sextou com S de saudade. Oh, eu quis surpreender o nosso telespectador com a sua presença. Bem-vindo ao SBT, Luísa. Como você vai, parceiro? Obrigado por vir aqui ajudar. Luísa, sextou com S de saudade, terçou com T de tem DVD hoje. Tem DVD hoje, gente. Nossa senhora, eu esperei tanto por esse dia, meu Deus. Me conta, você, tá refazendo, desculpa, a carreira agora, retomando depois de um momento delicado que você viveu. Exatamente. E eu tenho certeza que o público que acompanhava você na dupla está mais do que disposto a te apoiar nessa nova fase da carreira, e hoje é um dia importante para esse momento seu, né? Eu até sinto muito isso, assim, as pessoas, elas têm muito carinho comigo e com tudo que eu passei, com as perdas que eu tive. Eu tive que me reconstruir realmente, né, nesse tempo, e trabalhei muito nos últimos tempos, e agora, hoje vai ser a gravação do meu DVD, vai ser lá na Boate World Brasília, e, nossa, tô tão feliz, sabe? Tô tão... Se você que está em casa não conhece a Luísa, deixa eu fazer as vezes da apresentação. Luísa, cantora sertaneja, fazia dupla com Maurílio. Isso. Acabou que Maurílio partiu e ela precisou aqui... Primeiro você pensou bem a carreira. Eu tenho certeza que naquele momento você deve ter tido uma mistura de sentimentos ali sobre o que fazer, inclusive, né? Não, super. Eu tive medo tanto de não voltar a cantar, como de não voltar a sorrir como antes mesmo, assim. Eu fiquei muito ruim, eu tive muitas perdas num período pequeno, né, de tempo. E só que, assim, a música, as pessoas e o amor das pessoas me salvaram muito, assim, mesmo, sabe? Não é clichê, é verdade. Se não fosse a galera ali todo dia, levanta, vamos lá, muito direct, Marcela, minha família, todo mundo me levantando. E foi essa galera que me levantou, no final das contas é isso que interessa, né? Por que você escolheu Brasília para esse DVD? Cara, Brasília... Brasília, a parte prática da parada, Brasília sempre foi o maior número em streamings e tal. Brasília é um lugar que sempre foi muito bom pra mim e pro Maurílio. E a parte coração é que eu e Maurílio, a gente sempre foi muito bem recebido aqui. Todos os nossos shows sempre deu muita gente, sempre a galera cantando muito.
E a gente já planejava gravar aqui, eu e Maurílio. A gente já tinha feito um projeto, a gente já estava com mais ou menos as coisas bem caminhadas para gravar um DVD aqui. E enfim, aconteceu, ele faleceu e aí eu dei sequência que eu falei, não, primeiro show que eu fiz solo aqui, a galera foi incrível comigo, eu falei, não, vou gravar aqui, assim, acho que tem todos os sinais, porque é aqui mesmo que é pra ser, sabe? Que legal. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, deixa eu pedir mais uma palhinha, o que você quer cantar pra gente agora? Pode ser, vamos fazer a Pode Sumir? E pode sumir, vou ficar bem, mas depois não vem, pedindo pra voltar, pode implorar, não vai entrar na minha vida de novo pra me bagunçar depois que eu me arrumar. Você não tá sozinha hoje à noite, né, Luísa? Quem são seus convidados? Não, hoje eu tô, inclusive, muito bem acompanhada. Hoje tem participação de Murilo Rufi e Matheus e Cauã. Que coisa Tô linda, bem de participação, né? E aí você vai cantar com eles músicas inéditas ou sucessos da sua carreira? Músicas inéditas. Então hoje é aquele momento do artista lançar um repertório novo e começar a trabalhar com ele a partir de então na turnê que tá chegando. Exatamente. Eu preciso trazer, eu preciso tornar realidade a Luísa Martins musicalmente, né? Porque até então eu tô fazendo show com o que era da Luísa e Maurílio, que continua sendo meu, mas assim, agora traz um novo, né, também pra galera, junto com regravações e músicas novas, mas assim, tá... Essa grossura dessa voz sua, é desde criança? Como é que é isso? Cara, é desde criança, só que com o tempo ela foi ficando um pouco mais grave. Acho que ali nos meus 20 anos. E aí, desde criança já queria cantar? Você percebeu essa potência da voz e falou, meu Deus, isso aqui eu vou ganhar dinheiro com isso. Minha mãe, você acredita? Minha mãe sempre me incentivou muito e eu tinha muita vergonha, né, de cantar, até que um dia eu cantei e gostei daquilo, né? Bateram palma pra mim, me dar dinheiro. Eu falei, gente, eu acho que é isso que eu quero pra minha vida. Que coisa boa. Foi bem assim, não, mas foi assim. Muito obrigado pela sua presença aqui no SBT. Obrigada eu. Eu te desejo mesmo do fundo do coração, sim, muito sucesso, muita realização. Amém. Esse estúdio aqui, seja durante o nosso jornal, o pessoal de casa sabe, ou no nosso programa sábado, é um estúdio que tem sempre portas abertas para os artistas que vêm à nossa cidade e para os artistas daqui. Porque a gente acredita na arte, no poder da música, no poder de tocar o coração das pessoas. E nesse momento em que a gente está voltando a viver com mais normalidade, depois de 2 anos muito sofridos que a gente bom, passou. Né? Ficar perto, encostar. É bom poder abraçar, nossa, meu Deus. Gente, eu abraço todo mundo na rua, com saudade. Ô, tudo bom? Então que você tem muito boa sorte, até porque você está vivendo um novo momento de trilhar solo, uma carreira que você fazia acompanhada, sim, mas eu tenho certeza que você está mais que completa e abençoada por ele, que torce muito por você. Amém. Eu tenho certeza disso. Muito obrigado. Muito obrigado pelo papo, viu? O pessoal de casa está convidado, gente. É hoje à noite e lá no Instagram da Luísa, eu mesmo olhei, tem todas as informações. Isso se você mesmo. Ainda quiser participar do DVD, tá agora no terceiro ou último lote, né? Tá acabando. Tá acabando. E as vendas só vão até às 5 da tarde, viu, galera? Então vamos estar correndo, por gentileza, obrigada. A gente vai chamar um intervalo, mas antes de ir pro break, eu deixo eles cantando, tá bom? Quer dizer, ela cantando e ele tocando. Obrigado, Luísa, com você. Fazer só o refrãozinho. E parabéns pra você por me perder. Preocupa não, se não me quer, alguém vai querer. Inclusive gente que anda com você. Inclusive gente que anda com você. Parabéns por me perder. A banda Coldplay foi um dos destaques do Rock in Rio aqui no Brasil, mas pouca gente sabe que o vocalista Chris Martin, que canta com tanta energia nos palcos, tem convivido com um incômodo há mais de 20 anos. Ele tem tinnitus, sabe o que é? É o zumbido no ouvido, e ele chegou até a usar aparelho auditivo para deixar de ouvir esse zumbido. Aqui no Brasil, até 28 milhões de pessoas sofrem também com esse problema. As causas são variadas, mas no caso do cantor, o que desencadeou esse zumbido foi ouvir música alta por muito tempo. A gente conversa agora com a especialista em audiologia, Ariane Gonçalves, que é autora do livro Descomplicando a Perda Auditiva. Ariane, bem-vinda. Som alto é a principal causa ou há outras também que podem provocar zumbido no ouvido das pessoas? Olá, Felipe, boa tarde. Não, existem várias causas para o zumbido, mas uma delas é a questão do uso excessivo de fones de ouvido e também a exposição a sons altos, que eu vou falar um pouquinho para vocês também.
E você já começou falando um pouquinho sobre o tinnitus, né? Hoje a gente conhece mais o zumbido do que o tinnitus, mas é a mesma coisa. E que é o quê? É aquele som que a gente escuta no nosso ouvido quando a gente está repousando, aquele barulhinho de fundo. Ele é um sintoma de que existe alguma coisa errada dentro do nosso organismo que a gente precisa procurar ajuda. O que é que fazem? Então a gente tem que evitar música alta no fone, música alta no carro. A recomendação é essa? Sim, a recomendação é utilizar os fones de ouvido até 1 hora por dia. Isso quem diz é a Organização Mundial de Saúde. Então a gente deve evitar o uso de fones de ouvido. Esses carros que passam na rua, que a gente sente a vibração, ele também faz mal para a nossa audição e a gente pode desencadear o zumbido também. Ô Ariane, mas aí, por exemplo, uma pessoa que vem lá de Águas Lindas de Goiás para trabalhar aqui no Plano Piloto, ela vai passar umas 2 horas no ônibus. Talvez ela queira ficar ali ouvindo um podcast, uma música, talvez alguma coisa. Aí, no caso dela, o que a gente recomenda? Baixar o volume desse fone, então, para poder utilizar por mais tempo? Sim, baixar o volume. Usar um volume mais baixo. Não usar ouvir. Então, sempre com moderação, como tudo na vida. A gente tem vai vindo progressivamente, aí eu te pergunto, ela é reversível ou com o tempo, se a gente vai perdendo a capacidade de ouvir, não tem mais como? Vai depender da causa da perda auditiva, tá? Tem algumas perdas auditivas que elas são temporárias, que a gente vai fazer um tratamento medicamentoso ou outras formas de tratamento e vai reverter a audição. Mas no caso de quem utiliza por muito tempo fone de ouvido, fica exposto a sons muito altos, a perda auditiva ela é permanente. E aí a gente tem que começar a tratar o quanto antes, tem que ser diagnosticado o quanto antes. Recomendação, obrigado pela sua presença. Vamos que todo mundo que usa fone de ouvido todo dia para se lembrar de baixar o volume para conseguir ouvir música, a voz do outro e os sons da vida por mais tempo, né? Obrigado, até a próxima. Exatamente. Eu que agradeço, Felipe. Uma ótima tarde. Obrigado. De volta ao noticiário aqui do Distrito Federal, a Polícia Civil de Goiás. Então, ao noticiário da nossa região. A polícia de Goiás prendeu em flagrante um homem que invadiu a casa da mãe dele, mesmo tendo medida protetiva que o impedia de chegar perto dessa mulher, da própria mãe. Meu Deus, o que será que esse homem... Bom, pedir medida protetiva de urgência, porque segundo a polícia, ela era constantemente agredida pelo próprio filho. A gente fala ao vivo com a repórter que tem os detalhes pra gente. Kátia, é com você. Exatamente, Malta. Como você disse, ela já tinha uma medida protetiva contra o próprio filho, mas isso não impediu que ele fosse até a casa dela ontem e agredisse a mãe novamente. Dessa agressão, ele decidiu dormir. A mãe aproveitou então e veio até a delegacia e fez uma denúncia. Eu vou conversar agora com a delegada responsável pelo caso, Lídia Castro, que está aqui ao meu lado. Delegada, ele já tinha agredido ela outras vezes. Isso, inclusive, fez com que ela pedisse essa medida protetiva. Isso mesmo. Boa tarde. Se procurou ontem, depois que o filho dormiu, mesmo sabendo dessa medida protetiva, ele esteve na sua casa no dia, entrou e saiu várias vezes, resolveu dormir. Dormindo, a senhora rapidamente, com a ajuda de uma vizinha, veio à delegacia de polícia e nos procurou solicitando ajuda. Ele não, né? Ele é um homem de 20 anos, ela tem agressões. Ele era usuário? Não morava já há algum tempo, mas nunca respeitou as medidas protetivas. Ela tem aqui conosco já várias ocorrências registradas nesse mesmo âmbito da violência doméstica. Constantemente ele agredia, ele sim é usuário de drogas
E na data de ontem, nós tivemos êxito nessa prisão. Ela várias vezes já tinha ligado para o 190, agora o filho sempre fugia antes da chegada da polícia. Ontem, nossos policiais chegaram e ele ainda estava dormindo na casa da mãe. E essa prisão, ela foi até uma prisão que faz parte de uma operação, né? Que operação é essa? Isso. Essa prisão, ela foi no contexto da operação do Ministério da Justiça, Operação Marinha da Penha, que Goiás sempre participa ativamente. Em 2021 participamos também com números bem expressivos e agora essa operação vai até o dia 27 de setembro. Nós estamos cumprindo mandados de prisão, busca e apreensão, solicitando medidas protetivas e trabalhando também nas denúncias do 180. Então, essa operação, o foco dela é a proteção da mulher contra a violência. Exatamente, que a mulher denuncie, que ela se sinta acolhida ao procurar a delegacia de polícia para atendimento. Para você ter uma ideia, aqui em Novo Gama, nós atendemos no primeiro semestre em torno de 160 medidas protetivas que foram enviadas ao judiciário. Ou seja, além dessa operação que normalmente o Estado de Goiás participa, é uma operação de âmbito nacional, nós temos, que não é mais uma política de governo, e sim uma política de Estado, ações afirmativas voltadas à proteção da mulher. Tá certo, delegada. Muito obrigada pelas informações e parabéns pela operação. Malta, eu volto com você no estúdio. Muito obrigado, Kátia. Agora a gente fala um pouquinho do noticiário internacional. O corpo da Rainha Elizabeth II foi sepultado no início da noite de ontem em Windsor, 11 dias após o anúncio da morte da monarca. Mais cedo, em Londres, o funeral de Estado foi marcado pelo respeito e pela devoção de um país inteiro. A saída do parlamento e a pequena procissão até o outro lado da rua, onde fica a abadia de Westminster, foi o começo do fim. O templo, que ficou pronto há exatos 300 anos, foi por alguns instantes o centro do mundo nesta segunda-feira de orações, Commonwealth and the world. Cantos, do som fúnebre dos trompetes, seguido de 2 minutos de silêncio. O rei, seu sucessor e o sucessor dele vão escrever os próximos capítulos dessa história, que nesta segunda ainda teve Elizabeth II como personagem central. De um enredo cuidadosamente elaborado, solene, com as badaladas do Big Ben e o som contínuo das gaitas escocesas. O palácio ficou para trás, a cidade ficou para trás. Era o 11º dos dias em que parte do país parou, na fila com mais de 300 mil pessoas, nas flores que coloriram várias cidades, no lamento e no respeito, mesmo dos não monarquistas. O tom aqui é de despedida. Despedida da cidade onde nasceu e onde foi coroada, daquela que foi rainha por mais de 70 anos, o mais longo reinado da história deste país. Essa multidão está saindo de um ponto onde o cortejo já passou para tentar ver um pouquinho de novo. Na prática, o que acontece agora é o fim de um dos capítulos mais importantes da história do Reino Unido. É o fim da era Elizabeth II. E ali, no meio de tanta história, um grupo de brasileiros que tinha acabado de chegar a Londres. Não consegui ver nada, a multidão, mas eu estou feliz assim mesmo, de estar num dia especial aqui, num dia que vai ficar gravado para a história, né? Não viram, mas sentiram. Eles amam demais, né? Deu para perceber que é uma devoção a ela, né? Foi só pela TV que o público viu a chegada da carruagem ao Arco de Wellington. E foi por poucos segundos que outros milhares acompanharam o movimento do carro. Alvo de olhares e de flores. No meio do caminho, outros soldados, mais uma banda. É tudo exuberante na história da rainha das multidões, mesmo onde não havia ninguém para ver de perto. O funeral da maior embaixadora da história do Reino Unido foi um mega evento detalhadamente produzido também para a televisão, com cenas como a aproximação do cortejo do maior e mais exuberante castelo da realeza britânica. Lá dentro, só a família,
O sepultamento foi no início da noite, na Capela de São Jorge. A história dessa rainha termina com todos os requintes da monarquia e com a privacidade que ela poucas vezes teve em vida. Elizabeth II agora é uma lembrança, uma imagem e a mais nova definição de saudade para muitos desse país. A cerimônia na Abadia de Westminster, em Londres, reuniu 2.000 convidados. Cerca de 500 deles, autoridades estrangeiras, como o presidente Jair Bolsonaro. Eles chegaram de ônibus fretado, presidentes, primeiros ministros, reis e rainhas, até o imperador e a imperatriz do Japão. Com exceção do presidente americano Joe Biden, que chegou ao funeral de limusine, acabou preso no trânsito, atrasou, sem regalias, teve que esperar para se sentar. Biden ficou na 14ª fileira, atrás do presidente da Polônia, à frente do líder da República Tcheca. Não exatamente um lugar de honra para os Estados Unidos, melhores amigos dos britânicos. As autoridades dos 14 países que têm o agora rei Charles III como monarca ficaram mais à frente na suntuosa abadia de Westminster, como Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Mais próximo do altar, a realeza europeia e só então a família real britânica. Líderes da Rússia, Síria, Venezuela, Afeganistão, Bielorrússia e Mianmar não foram convidados. O presidente Bolsonaro, acompanhado da primeira-dama, se juntou aos cerca de 500 líderes mundiais para se despedir da monarca. Logo após o funeral, milhares de pessoas acompanharam o cortejo pelas ruas e pelos parques de Londres, enquanto os líderes mundiais foram recebidos pelo governo britânico. Mas não para tratar de negócios. Assuntos como a guerra da Ucrânia e relações comerciais ficaram para Nova York, onde esta semana acontece a Assembleia Geral da ONU. Em Londres, era dia de dar adeus à maior das referências que esse país já teve e que o Reino Unido fez uso em tempos de guerra e de paz. Agora está nas mãos de um novo rei, que a Renata, recém-chegada, já aprovou. Cheguei a conhecer ele e, sim, ele é bem legal. Eu acho que ele vai fazer um reinado bom. Depois do funeral da rainha, o presidente Jair Bolsonaro e a comitiva brasileira seguiram para Nova York, nos Estados Unidos, para a abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. O Brasil, tradicionalmente, foi o primeiro a discursar. Vamos ouvir o que o presidente disse. Aprimoramos os serviços públicos com redução de custos e investimentos em ciência e tecnologia. Hoje, por exemplo, o Brasil é o 7º país mais digitalizado do mundo. São 135 milhões de pessoas que acessam 4.900 serviços do meu governo. O Brasil foi pioneiro na implantação do 5G na América Latina. Levamos adiante uma abrangente pauta de privatizações e concessões, com ênfase na infraestrutura. Concluímos o projeto de transposição do Rio São Francisco, levando água para o Nordeste brasileiro. Adotamos novos marcos regulatórios, como o do saneamento básico, o das ferrovias e o do gás natural. Além disso, melhoramos o ambiente de negócios, com a Lei da Liberdade Econômica e a Lei de Startups. Como resultado, criamos oportunidades para o jovem empreender e ter empregos de qualidade. Coroando todo esse esforço de modernização da economia brasileira, estamos avançando a passos largos para o ingresso do Brasil como membro pleno da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Apesar da crise mundial, o Brasil chega ao final de 2022 com uma economia em plena recuperação. Temos emprego em alta e inflação em baixa. A economia voltou a crescer. A pobreza aumentou em todo o mundo sob o impacto da pandemia. No Brasil, ela já começou a cair de forma acentuada. Os números falam por si só. A estimativa é de que, no final de 2022, 4% das famílias brasileiras estejam vivendo abaixo da linha da pobreza extrema. Em 2019, eram 5,1%. Isso representa uma queda de mais de 20%. O Auxílio Brasil, programa de renda mínima criado no meu governo durante a pandemia, que atende 20 milhões de famílias, faz pagamentos de quase $4 por dia às mesmas.
O desemprego caiu 5 pontos percentuais, chegando a 9%, taxa que não se via há 7 anos. Reduzimos a inflação com estimativa de 6% no corrente ano. Tenho a satisfação de anunciar que tivemos deflação inédita no Brasil nos meses de julho e agosto. Desde junho, o preço da gasolina caiu mais de 30%. Hoje, um litro no Brasil custa cerca de 90 centavos de dólares. O preço da energia elétrica também teve uma queda de mais de 15%. Quero ressaltar que o custo da energia não caiu por causa de tabelamento de preços ou qualquer outro tipo de intervenção federal. Foi resultado de uma política de racionalização de impostos formulada e implementada com apoio do Congresso Nacional. Em 2021, o Brasil foi o 4º maior destino de investimentos estrangeiros direto no mundo. Nosso comércio exterior alcançou a marca histórica de 39% do PIB, mesmo diminuindo ou zerando impostos de milhares de produtos. No plano interno, também estamos batendo recordes em 3 áreas: arrecadação fiscal, lucro das empresas estatais e relação entre dívida pública e PIB. Aliás, em 21, tivemos superávit no resultado consolidado de contas públicas. O PIB brasileiro aumentou 1,2% no segundo semestre. A projeção de crescimento para 22 chega a 3%. Temos a tranquilidade de quem está no bom caminho, o caminho de uma prosperidade compartilhada entre os brasileiros e, mais além, compartilhada com nossos vizinhos e outros parceiros mundo afora. É isso que vemos, por exemplo, na produção de alimentos. Há 4 décadas, o Brasil importava alimentos. Hoje, somos um dos maiores exportadores mundiais. Isso só foi possível graças a pesados investimentos em ciência e inovação, com vistas à produtividade e à sustentabilidade. Faço aqui um tributo à pessoa de Alisson Paulinelli, candidato brasileiro ao Prêmio Nobel da Paz, por seu papel na expansão da fronteira agrícola brasileira com o uso de novas tecnologias. Este ano, o Brasil já começou a colheita da maior safra de grãos da nossa história. Estima-se pelo menos 270 milhões de toneladas. O Brasil também, em poucos anos, passará de importador a exportador de trigo. Para o período de 22 a 23, a previsão é que a produção total ultrapasse os 300 milhões de toneladas. Como afirmou a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, em recente visita que nos fez, se não fosse o agronegócio brasileiro, o planeta passaria fome, pois alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo. O nosso agronegócio é orgulho nacional. De volta ao Distrito Federal, a Polícia Civil do Espírito Santo prendeu um homem que é suspeito de matar a ex-namorada aqui no DF. Evanildo das Neves, de 38 anos, teria assassinado Silma da Cruz Galvão no dia 3 de outubro do ano passado com golpes de faca. Na época, o corpo da vítima foi encontrado pelo filho dela no apartamento onde essa mulher morava. Uma tristeza. O mandado de prisão preventiva já tinha sido expedido pela Justiça do Distrito Federal, mas esse homem continuava foragido. E a gente fala agora com a repórter Vitória Mello, que tem outros detalhes desta prisão. Vic, boa tarde para você. Esse homem já foi trazido para o Distrito Federal ou está vindo para cá? Como é que vai ser? Boa tarde. Felipe, boa tarde a você, boa tarde a todos mais uma vez. Ele deve ser recambiado para o DF nos próximos dias, viu? A delegada Cláudia Alcântara, da 33ª Delegacia lá de Santa Maria, está aqui ao meu lado e vai dar detalhes de como foi essa prisão para a gente. Doutora, boa tarde, obrigada pela participação. Esse homem, ele foi preso no Espírito Santo, né? Depois do crime, em outubro do ano passado, ele logo fugiu. Sim, ele depois que praticou o crime, ele apanhou a sacola dele, né, e foi embora e deixou a casa tranquilamente. A partir deste momento, nós já passamos a tê-lo como nosso suspeito, até porque a ficha penal dele é bastante extensa lá na Bahia. Então, nossos policiais, né, fizeram investigações lá na Bahia, tal, porque nós acreditávamos que ele estivesse lá. Mas depois nós tomamos conhecimento que ele estava no Espírito Santo.
Então, aqui nós temos uma delegacia, a delegacia de capturas, né? Foi comunicado a ela, assim que saiu a prisão, que foi decretada a prisão preventiva dele na sexta-feira. Então, nós fizemos contato com os delegados de lá, do Espírito Santo, e eles então fizeram essa investigação lá e localizaram o Ivanildo em Aracruz, no Espírito Santo. Ele foi preso em razão da prisão preventiva que foi decretada aqui em Brasília, né? E ele está preso lá à disposição da Justiça. Nós aqui vamos fazer uma solicitação ao juiz para que ele seja recambiado aqui para o Distrito Federal, para que ele possa, então, responder o processo, né, de feminicídio aqui, onde ele praticou a conduta criminosa dele. A senhora comentou sobre o histórico dele de outros crimes, né? A vida pregressa desse homem. São crimes muito graves, né, doutora? Sim, bastante graves, porque ele praticou lá na Bahia homicídio, ele praticou roubo e ele também praticou estupro, inclusive em desfavor da filha de uma ex-companheira dele. Então é uma pessoa extremamente agressiva, uma pessoa de alta periculosidade e que realmente neste momento está presa. Muito obrigada, doutora, pelas informações. Felipe, agora eu vou chamar o filho da vítima, que é o Luciano, que está aqui com a gente. Doutora, eu vou pedir licença para a senhora. Luciano, obrigada pela participação. Acredito que agora seja um alívio para a família, né, desse homem finalmente ser encontrado e estar atrás das grades. Né? Agora vai ser um alívio, esperar que a justiça seja feita, né, e que ele não seja solto. Até porque você estava me contando, né? Você morava com os dois e nunca tinha reparado nada. Até então, enquanto eu estava em casa, ele nunca demonstrou nada, nenhum sinal. Ele sempre andava de cabeça baixa e tratava minha mãe bem. E no momento, né, foi o seu irmão, você estava me dizendo que encontrou o corpo da sua mãe porque achou estranho, bateu na porta, você tinha viajado, mas ele estava em chamada de vídeo com você, como que foi? Isso, um dia antes eu fiz uma viagem para levar minha esposa para o Maranhão e eu estando lá no Maranhão, meu irmão me ligou, perguntando da minha mãe, eu peguei e falei que ela estava em casa, ele falou que já tinha telefonado, a portaria não tinha conseguido falar com ela. Foi quando eu peguei e pedi para ele arrombar a porta. Aí assim que ele arrombou, ele encontrou minha mãe morta em cima da cama. E agora, né, fica esse alívio. É claro que isso não vai trazer sua mãe de volta, fica a revolta, né, para a família, você como filho, mas ele finalmente está preso. Sim, agora ele estando preso lá dentro, eu espero que ele pague tudo que ele já fez aqui fora. E não saia impune disso. E vocês acompanharam desde sempre, né, toda a movimentação da polícia, você foi atrás até mesmo de informações sobre ele. Sim, eu ia atrás da polícia, ver o que eles tinham de investigação e eu mesmo fiz por conta própria, com a ajuda de algumas pessoas também fui atrás. Muito obrigada, Luciano, pela participação. É isso, Felipe, a gente ouviu, né, a delegada da 33ª Delegacia, Cláudia Alcântara, e também aqui o Luciano, que é o filho da vítima, né? Todos estão, da família, né, agora estão aliviados com a prisão desse homem, finalmente. Obrigado, Eu Vitória. volto com você. Obrigado. E a fala do Luciano mostra que quando acontece um caso de feminicídio, a violência não atinge só a mulher que foi morta. Vamos ver a reportagem. Para a dona Floraci, olhar a foto da Fernanda é uma forma de manter viva a lembrança da filha. Em 2021, a jovem foi vítima de feminicídio e, por isso, os 3 filhos agora ficam com a avó. A perda repentina e violenta afetou a vida da família. Eu fiquei muito desnorteada, claro que acho que não tem ninguém para não ficar, né? E é assim, a gente fica se reinventando para suprir a necessidade das crianças. E não foi só a rotina que mudou. Floraci e os netos continuam abalados. João Vitor sempre morou comigo, mas ele ficou muito abalado. 15 anos, né? Já tem ideia como que é perder uma mãe, né? E as consequências emocionais e psicológicas são comuns entre as famílias que sofrem situações como essa. Uma pesquisa feita pelo Ministério Público do DF e a Secretaria de Saúde avaliou os impactos dos crimes de feminicídio. No levantamento, parentes de 19 mulheres assassinadas no contexto de violência doméstica entre 2016 e 2017 foram ouvidos e compartilharam experiências. Praticamente todos tiveram a saúde mental afetada. A pesquisa também avaliou como os feminicídios afetaram os filhos das vítimas, especialmente crianças e adolescentes.
As mulheres que perderam a vida deixaram 58 órfãos e 56% deles eram menores de 18 anos na época do crime. Em muitos casos, os filhos dessas vítimas de feminicídios foram separados após a ocorrência do crime, ou seja, essas crianças perdem a mãe que foi assassinada, o pai ele vai ser preso e aí essas crianças muitas vezes têm que ser separadas, cada um vai para casa de um parente e, portanto, desestrutura-se totalmente aquele núcleo familiar. Para esta pediatra especialista em psicologia infantil, a exposição a episódios de violência familiar pode trazer consequências para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional de crianças e adolescentes. Perpetua a coisa errada, perpetua o choque que essa criança recebeu, o trauma que essa criança recebeu. Ela tem uma infância roubada, ela vai se apressar a crescer para se defender, porque quem faz isso com a minha mãe pode fazer comigo também. Eu não consigo entender que ódio é esse que um homem pode nutrir por uma mulher que o leva a assassiná-la, considerando que com ela tem filhos, que se ele não morrer junto, ele vai para a cadeia e que aquelas crianças que são filhas dele vão crescer de que jeito? Cada uma num canto, sem pai nem mãe, muitas vezes, como a gente viu na reportagem, separadas, uma na casa de uma tia, outra na casa de um tio. Que ódio é esse que consegue praticar uma ação que, além de vitimar uma mulher que, em hipótese alguma, poderia sofrer um atentado como esse, ainda repercute, estragando para sempre a vida de gente inocente, que nada tem a ver com a briga do casal? Isso é inaceitável. Eu quero terminar a edição de hoje de uma maneira mais leve, fazendo para você um convite que eu acho que você já viu aqui na nossa tela em algum dia, mas eu vou fazer de novo, porque está acabando, tá? O período das inscrições. Próximo mês de outubro é meu aniversário e nesse ano vai ter festinha. O SBT quer convidar você, nosso telespectador, para minha festa de aniversário. Na verdade, vai ser uma gravação especial do É Sábado no Teatro do Brasília Shopping, a quem desde já eu agradeço por receber os nossos convidados, viu? Então vai ter música, vai ter brincadeira, doce, bolo, lembrança da festa, vai ser um aniversário completo. Língua de sogra, chapeuzinho, banda ao vivo, vai ser demais. Você quer ser convidado? É muito simples. Ó, @SBT Brasília é o nosso Instagram, tem que seguir o perfil do Instagram, tá bom? E também por lá você clica no link da bio e faz a sua inscrição. Você coloca seus dados e responde. Por que você merece ser convidado ou convidada para minha festinha de aniversário? Os telespectadores que enviarem as melhores respostas ganham o convite. Nossa produção entra em contato e diz, pode vir festejar. Vai rolar a festa e vai ser bom demais. Vá logo porque as inscrições estão acabando, tá? A você de casa, muito obrigado pela companhia e pela audiência. Logo depois do horário político obrigatório tem SBT Esportes Brasília. Tchau!